Vamos ver, a nossa convidada deve estar entrando. Estamos aguardando a Luísa. Olá, Regina. Tudo bom? Luísa, bom dia! Bom dia, tá boa, Regina? Eu preciso te contar uma coisa, eu nem dormi essa noite, de tanta Ai, emoção. meu Deus do céu. Muita gente fala isso para mim, eu fico preocupada. Eu posso não dormir por outra coisa, mas por isso eu durmo, seja o que Deus quiser. Luísa, Não, a que gente não tem que ter alegria, esse compromisso, não. Senão a gente sofre muito. que alegria. Olha, um presente, uma honra, um privilégio muito bom. Eu estou muito feliz aí Imagina, de te ver. Regina, foi um prazer, a gente se conhece há tanto tempo, te admiro o seu Pois é, trabalho, você trabalha não, tanto no Mulheres do Brasil, então é um prazer estar aqui com você. muito obrigada. São 6 anos de Mulheres do Brasil. É, Mulheres do Brasil vai fazer 7 anos, agora você está há 6 anos. Como é que você entrou mesmo, Regina? A minha cunhada e a Gabriela Baumgart. Ai, a Gabi, qual que é a sua A cunhada? Gabi, a Gabi é minha amiga há mais de 20 anos. É E linda aquela Gabi, né? Eu amo ela é ela. demais. Ela é demais. Eu vivi todas as fases de namoro, casamento, descasamento, tudo. E Eu agora ela está fui super bem, consultora lá do Norte. mas ela está super bem, graças a Deus. Ela merece. Nossa, Mas e quem que é a sua tá cunhada? maravilhosa. E a sua cunhada A quem Mara é? Mourão. A Mara Ah, Mourão, que é cineasta. E ela legal, Amara. falou para mim a primeira vez, a Gabi, e aí fui encontrando um monte de amigas. E aí você não consegue mais sair fora disso, porque é uma coisa tão boa. E eu reencontrei clientes, reencontrei amigas, muito bom. E você que é sempre uma grande inspiração, né, Luísa? Ah, não sei, não. Eu acho que eu fico nesse momento aqui, agora eu fico tão querendo aprender, tanto entendendo, com muita humildade, entendendo o momento, que eu acho que eu acabo. é, Como você vive, quer dizer, eu entendo o que eu faço, né? Porque primeiro eu faço para depois entender o que eu faço. Então, eu acho que acaba fazendo uma troca legal, porque eu também eu me coloco muito na vontade de aprender com todo mundo. Então, eu acho que acaba fazendo Sim, uma troca num momento tão difícil desse, as pessoas tão perdidas, né? Como eu também sim. fico de vez em quando, eu me coloco muito igual a todo mundo também, né? Então, eu acho que é Pois isso, é. mas eu sei que eu tenho um E acho que papel você, importante nesse momento. esse teu ativismo é uma coisa impressionante, porque no momento que o mundo parou, você não parou, muito pelo contrário, você acelerou e começou É a gozado, né, exercer mais Regina? Vai ainda a fazer, cidadania. essa quarentena vai fazer, quarentena, quantos dias faz, Roberta? 90 já, né? Eu nem vi passar, porque assim, apesar de eu não ver minhas amigas em Franca, que eu sou só por telefone, e elas foi dia 17 de 13, não, mas que a gente começou mesmo foi dia 20 de março. Abril, maio, junho, vai fazer 90 dias agora, 90 Exato. dias, né? Então, assim, E volta interessante. agora para vocês. Não, incrível. E assim, acho que foi um momento de reconectar internamente e rever o papel, né, de cada um. Eu nem vejo passar o dia, porque hoje eu sentei aqui, não, eu desço mais cedo, porque eu tenho que ver umas coisas, mas eu começo 7h30, 8h e vou até 10, 9 horas da noite. Ontem eu terminei uma cucó, que era quase 9 horas da noite, e aí eu vou comer qualquer coisa, chega à noite eu estou gozado. Você não trabalha tanto com os braços, então rende muito, você não anda, mas a sua cabeça que mexe ou com o celular ou com o computador, porque normalmente as lives têm, quando é no Instagram, é no celular, o outro é Sim, no computador. E ontem eu fiz, você faz, além de reunião de conselhos que eu tenho, reuniões dos conselhos que eu sou, e você fica 2, 3 horas numa reunião de conselho. Você sabe disso. Então eu falei, gente de Deus, quando chega a é, noite, coisa que eu adorava ligar para todo mundo, eu só ligo para alguma listinha que eu tenho que ligar, que é alguma coisa, e pronto, não dou conta de ligar, porque é é. muito cansativo a cabeça. Está todo mundo sentindo isso, que fica o dia Sim, inteiro. Esses dias a Denise estava falando, então é o dia tem, inteiro. tem um estudo que diz que 1 hora de virtual corresponde a 2 horas do mundo
do ex-mundo, né? Do mundo normal, de presencial. Olha, já estamos aí com 136 pessoas, isso é uma maravilha. Muito obrigada a todo mundo que está entrando. E, Luísa, um grande prazer, uma honra enorme, uma gratidão pelo que você vem fazendo, de ter lançado o Grupo Mulheres do Brasil, que é um grande diferencial nas nossas vidas. E se não fosse o Grupo Mulheres do Brasil, talvez eu não estivesse aqui com você agora. Eu até acredito, apesar, Regina, que eu fiz um pacto com Deus e comigo mesmo. Eu não estou, lógico que eu entro em Instagrams ou em sites que tem muita gente, mas eu não olhei, eu entrei no Saara lá do Rio de Janeiro, entrei na feira de Imbu, entrei no interior de Rondônia, porque senão você entrei em cozinha simples, senão você fica selecionando, né? Isso não é legal. Eu sou uma pessoa bem assim, então eu entrei em tudo. Por isso que eu estou com muito assim, eu estou com muito pedido, porque eu estou entrando em coisas que eu acho que tem, que a Roberta analisa até, que tem razão de ser, e nós não olhamos quantos seguidores tem, a gente não olha nada, é impressionante. A gente olha o que realmente interessa. Eu nem sei quantos seguidores, e nem ela que você tem. Então, assim, a gente está entrando em... Agora, eu concordo que talvez você tivesse numa fila mais longe aqui, né? Porque o dia que eu falei com você, eu falei, Roberta, eu sei que a Regina está na fila, mas ela é Mulheres do Brasil, hein, Roberta? Dá um jeito de colocar ela mais... Não que não vá atender, mas tem filha para julho já. Eu vou tirar uns dias em julho para ver se eu vou ver meus netos, né? Não sei ainda. Então, ela está marcando até dia 11 de julho. E depois eu falei que tem que tirar também, mesmo que eu não for, eu tenho que desfocar um pouco, Regina. Eu estou muito focada só nisso, só nisso, só nisso. Eu acho que até... trazendo resultado, né? De repente está trazendo muito resultado, mas de repente eu não faço bem nem para mim, nem para todo mundo, porque quando você fica se achando que você não pode tirar férias, que você é única, que você não sei o quê, eu detesto sentir assim, aí eu já dou um jeito de sair, sabe? Então vamos lá. Agora olha, eu sei que você deve ter preparado à noite aí perguntas para me fazer. Então, vamos lá. Olha, eu assisti mais de 10 lives suas para poder estar conectada com você. E a cada live, eu dei muita risada com algumas lives suas, quando você conta seus cases. E esse teu humor é absolutamente incrível, porque, para mim, eu não sobrevivo sem humor, né? Então, eu fico muito feliz, porque isso traz a leveza que você tanto fala, né? Então, eu trabalho com transformação de pessoas, né, com reinvenção há 9 anos, depois de 20 anos de carreira corporativa, e até lancei o Instituto Rebranding para esse trabalho de desenvolvimento humano. Mas se tem alguém que se reinventa, e eu posso dizer porque eu convivo há 6 anos com você, todos os dias, todos os minutos, e transformando pessoas, transformando cultura, transformando a potência feminina, essa pessoa é você, que é uma maga, né? Você não é só a Luísa, você é uma maga. Então, eu queria te perguntar, qual é essa tua magia para transformar pessoas, para transformar marcas, como você transforma? Não é só o Magazine Luiza, mas o Grupo Mulheres do Brasil, e eu convivo lá dentro. Que magia é essa? Regina, você sabe que eu sou muito difícil de me explicar, né? Eu sempre preciso de alguém para me explicar. Como diz Oscar Mantomura, eu vou fazendo e depois é que eu tenho um insight, que geralmente vem da intuição, a Ana Paula Padrão que me explicou o que é a intuição, que é a experiência e um tipo de inteligência. E eu acho que não é que eu sou muito inteligente, os outros me acham um gênio. Eu não sou. Eu tenho um tipo, mas eu não falo isso não é por humildade, não. Eu tenho um tipo de inteligência interessante. Eu bato o olho, eu sinto as pessoas. Eu começo a botar meu sentir para funcionar, eu começo a sentir o momento, e aí eu vou para ação. De eu ir para ação, eu pulo uma fase que é intelectualizar. Normalmente as pessoas intelectualizam e partem para fazer. Eu sinto que é fruto de um tipo de inteligência que eu tenho, de muita experiência, e que eu fui, sempre que eu entro em tudo, eu entro de cabeça,
e depois eu vou para ação. E eu levo um tempo. Aliada a uma coisa que eu estou descobrindo, que eu tenho pouca censura das pessoas e pouco julgamento das pessoas. Eu sou uma pessoa que julgo muito pouco. Não é por uma atitude que eu saio. Isso aí eu fui ver quando eu era mocinha. Eu tive um amigo que foi um dos primeiros que morreram de AIDS. E ele era muito... Na época não tinha nem AIDS ainda. Eu até começo a chorar quando eu lembro, porque ele não aceitou que ninguém visitasse. E o dia que ele morreu, eu fiz uma promessa que eu mesmo as pessoas não querendo, eu ia atrás das pessoas. E a gente viajava muito junto, ele era uma pessoa muito culto, professor de francês, e ele um dia me falou, você tem que fazer pré-julgamento e não pós-julgamento. E eu sou pouco teórica, então, assim, para mim fazer um julgamento, então, não fazer pré, fazer pós-julgamentos. Então, assim, o que acontece? Para mim, a pessoa precisa fazer muita coisa para me rotular as pessoas. Porque outra coisa que me ajudou, eu fui muito vendedora, eu trabalhei no balcão mais de 20 anos. E trabalhando no balcão, você desenvolve a empatia real. O que é empatia? Você tem que trocar de papel no mundo da pessoa. Então, se você quiser vender bem, sentava um senhorzinho na minha frente, eu tinha que saber o que ele pensava, o que ele fazia, me trocar de papel, o que será que ele pensa desse produto, Eu acho que isso me deu uma capacidade de compreensão do outro, que até eu assusto. Tem hora quando eu convivo com alguém que rotula e que faz e que analisa. Eu fico muito assustada, mas eu não sei reagir, sabe? Então, assim, eu acho que essas duas coisas... Não quer dizer que eu sou boazinha, eu sou uma pessoa enérgica. Mas eu sou enérgica pela causa e dificilmente eu atinjo as pessoas, sabe assim, os funcionários. Então, assim, eu sou enérgica na causa. Por que isso foi acontecer? Isso não pode acontecer. Os clientes não podem... Mas eu dificilmente eu julgo as pessoas, assim, num primeiro momento. Então, assim, eu acho que essas duas coisas aliadas me faz... Eu sou uma das pessoas, você sabe disso, que mais tem paciência com o outro. Até um ponto que eu acho que eu não estou ajudando mais e que está me prejudicando. E aí eu quero continuar amando as pessoas. Quando chega nesse ponto, eu já não dou conta. Quando eu não dou conta, eu também não destruo as pessoas. Eu tenho muito cuidado para não destruir as pessoas. Então, acho que isso aí me leva a ter um nível de compreensão e muito sincera com as pessoas. Eu sou incapaz de fazer um jogo por trás, incapaz de fazer um comentário que vai destruir alguém, incapaz de acertar fofoca. Isso, assim, foi muito treino, sabe? Se eu tenho uma coisa para falar com você, e eu sou tua amiga, se eu não sou, eu não vou falar para os outros. Agora, se eu sou, vai chegar um dia que eu vou falar para você, olha, Regina, isso aqui não está legal, você é tão boa nisso, acho que você não está percebendo. Então, assim, são coisas que acho que isso tudo é por causa do nível de compreensão com as pessoas. Agora, também eu vou até um ponto, principalmente com gente que fofoca, com gente que sai falando por trás, aí eu não dou conta. Eu vou até um ponto e também acho que eu nunca fiquei mal com ninguém na vida, porque, assim, eu vou me afastando e também não vou destruindo as pessoas, mas eu detesto gente que fica jogando por trás, e jogando indireta por trás, levando e trazendo. Então, assim, eu não gosto disso. Então, assim, as pessoas que convivem comigo têm segurança na minha relação, sabe? Agora, Segurança. o que é incrível, Luísa, é que, assim, eu fico impressionada é o teu olhar para as pessoas, mas o teu olhar para o coletivo. Porque todo mundo sabe que você não precisaria estar fazendo uma série de coisas que você está fazendo, e a gente vê o quanto o teu propósito de vida é forte. Agora, o que me chama muito a atenção é que você faz isso e ainda empreende, né? Você faz as coisas acontecerem. É uma magia, porque você podia só... Não, mas agora eu sou empreendedora de pequenininha, né, gente? Eu venho de uma família empreendedora, uma família que era muito simples e que nunca teve crise, que nunca teve momento. Então, assim, isso aí eu acho que eu venho de uma família empreendedora. E você também tem uma coisa que eu também estou me conhecendo muito agora, né, nessa epidemia. Porque é o seguinte... tem uma coisa, quando alguém está muito focado numa coisa que você não consegue tirar, aí você põe uma maior, que aí as pessoas começam a focar na maior. Então, quando eu estou muito... Acho que isso é meu espírito empreendedor. Agora eu resolvi que nós vamos criar mulheres do Brasil no mundo. Então, vai ser assim, ó.
nós temos as brasileiras, que são mulheres do Brasil. Só que aí a gente vai criar grupo Mulheres de Portugal, na língua grupo Mulheres da França, grupo Mulheres da Inglaterra, com outras línguas, não sei, cada um na sua língua. E nós vamos ser tipo de franquia. Aí quando você joga isso, você já não fica tanto pequenininha no Brasil mais. Você já fica grande. Aí eu jogo meio no caos, né? Ontem eu só estou podendo falar isso, porque ontem eu discuti com a diretoria e todo mundo achou legal. Então, assim, Mulheres do Brasil na Alemanha. Aí o grupo da Alemanha, vamos continuar com as brasileiras, que nós estamos muito apoio. Eles vão dar suporte para esse grupo da Alemanha. Então, imagina... Então, assim, na Alemanha, aonde nós vamos dar preferência para poder fazer isso. E aí a gente vai ter tipo de uma... Gente, não é franquia, porque não é pago, né? Mas nós vamos ter tipo de uma franquia, com as normas direitinho. E aonde tiver Mulheres do Brasil, que vai continuar tendo, elas também vão dar apoio para as mulheres do Brasil do país, que vai ser uma presidente da Alemanha, uma presidente da França, uma presidente que a gente vai formar na língua. Então, eu achei... Aí você joga isso, aí você joga isso, eu estou jogando pela primeira vez, porque são Mulheres do Brasil. Mas eu também não podia falar, eu tenho muito respeito à nossa diretoria, e eu não podia jogar, e é dia 2 agora, eu quero avisar para vocês que nós vamos ter uma grande live. Lançando isso aqui. E aí, estou lançando, não é à toa que foi hoje. Então, assim, a gente vai ter uma grande live com Mandetta, dia 2, eu quero convidar todas as novas, vai ser entre 6 e 6 e meia, a gente está olhando, eu sinto que as mulheres de fora não podem, mas a gente vai deixar gravado, porque é o horário que ele pode também, e porque eu estou sentindo que a saúde ainda é uma coisa muito pesada para as pessoas, Regina. E aí eu conversei com ele e eu vi que ele está com uma técnica que a gente está vendo. Está travando. Né? Não estou falando que não é grave, gente. Mas vamos ver, vamos aguardar dia 2, quinta-feira, onde vai ter um grupo Mulheres do Brasil, que é uma sessão imensa. E aí eu vou lançar Mulheres do Brasil no mundo. Eu acho muito legal. Olha isso, gente, em primeira mão aqui nessa live. Agora eu não vou dormir de novo essa noite. Não, pelo amor de Deus. Porque a gente está lançando, o Mandetta participando da nossa reunião essa semana, dia 2 de julho, e a Luísa lançando o Grupo Mulheres do Brasil no Mundo. Isso é incrível. Eu queria, tem várias pessoas perguntando aqui como fazem parte do grupo. Essa live, Luísa, ela está instantânea no YouTube. Nesse momento, a gente está no YouTube, no meu outro Instagram, que é o Personal Rebranding, e no Facebook. Que legal. E no YouTube tem o QR Code, que as pessoas, se colocarem na frente, já entram direto no site do Mulheres do Brasil. A gente que legal. especialmente também a primeira coisa que eu quero dizer é que não paga nada, quem quiser, não paga nada. Você, os outros falam, mas na Regina e na Luísa, o que eu vou fazer? Gente, basta você, toda mulher para nós conta, nós temos um comitê de comunidades de bairros, basta você querer parar dessa doabilidade, que por um período foi ótima para a democracia, e lutar pelo Brasil. Só uma sociedade, os outros falam, Luísa, sai candidata. Não funciona, gente. Só um grupo forte é que vai determinar o Brasil. Um grupo da sociedade civil. E nós estamos fazendo isso há 6 anos e meio, bem feito, trabalhando no varejo, é quando a gente faz um coach, como a Regina faz, quando dá um apoio emocional, quando vê uma escola, quando assume a saúde de um pronto-socorro, de uma escola. E atacada é quando a gente já há 3 anos, a Regina já escutou falar 1000 coisas, o SUS é o melhor sistema de saúde que existe, e agora nós precisamos implantar políticas públicas para gestão, porque saúde é um dos pilares para a desigualdade social. Todos têm o teu direito de saúde, de educação, de segurança e de emprego. Essas 4 coisas nós temos que lutar em grupo. É uma sociedade civil. Então, por isso, a gente precisa ter 100.000 mulheres. Ontem, eu achei a pessoa mais empreendedora do que eu. A Betânia está organizando um grupo aí. Eles falaram que quer ter 2.000 mulheres
2 milhões de Uau, mulheres. Eu falei, gente, vocês são muito mais gente! podedoras do que eu. Elas estão com a meta que o comitê chama rumo aos 2 milhões de mulheres. Eu falei, nossa, Uau! vocês são muito, vocês ganharam de mim, vocês pensam muito maior do que eu, esse grupo, e elas estão firmes, Isso não elas é estão firmes. fácil. Imagina a gente com 100 mil mulheres e com os homens apoiando, como a gente vai conseguir coisa que seja para o bem do Brasil, num diálogo do Brasil, com propostas, porque não adianta brigar sem proposta. Nós juntamos com outros que já existem, todos para a educação, Maria da Penha, Patrícia Galvão, são as ONGs que já trabalham isso, não é mais uma para fazer isso. Então, e a gente é muito unida, né, né, Regina? Muito unida. A gente, lógico, como Sim. todo grupo, tem problemas, mas eu falo, gente, o propósito tem que estar acima dos problemas pessoais de cada uma. E eu sou movida a propósito. Eu acho que é outra coisa que me ajuda muito, porque o propósito é a coisa que me move. E como propósito, para mim, é a espinha dorsal. Então, não é qualquer coisa que me tomba, sabe? Não é qualquer coisa que me tomba. Ou, não, me tomba, mas eu volto para o meu propósito. Se você tem um propósito É como isso aí. eixo, é outra coisa que você fala. Olha, você falou de Mas é isso. propósito. Pode me Depois fazer as de 20, perguntas aí que você preparou. depois de 20 anos de mundo corporativo, eu saí do mundo corporativo para ir atrás do meu propósito de vida, que é a transformação de pessoas. E por isso esse trabalho que eu venho desenvolvendo, me reinventando, estudando. Estou agora, acabei de terminar uma O seu... Só Mulheres do Brasil. Tem também o Magazine Luiza. E eu quero aqui dividir com vocês uma história maravilhosa que eu não sei se todos lembram, que a Luísa levou um tombo com a tocha lá em Franca e ela, mais uma vez, fez do limão a limonada. Começaram a sair vários memes sobre ela, porque ela caiu e etc. O que ela fez? Ela lançou uma campanha que é a Luísa Não foi eu, caiu, viu? tá Quero bom. dar mérito para mim aqui, ô, Regina. Eu quero dar mérito para Tua minha equipe, equipe. né? Foi ela que Sim. lançou, porque não foi eu, não. E, de repente, ela lança uma campanha. Luísa caiu, tá bem, mas agora os preços caíram. Até numa situação diversa como essa, você empreende, Luísa. Não, o Como que é eu que não é tenho, isso? gente, eu não tenho vergonha de me expor, desde que não seja sem ética, quer dizer, eu tenho muito cuidado com a Claro. minha imagem, mas eu não tenho vergonha de não dar certo, de eu errar, de eu acertar. Então, assim, esse não compromisso com acerto e muito sem expectativa. Eu tenho pouquíssimas expectativas, sabe? Quando eu tenho um problema, eu só olho aquilo que ele vai poder dar. Quando eu criei filho, eu falei qual que eram as duas coisas assim mais terríveis que poderia acontecer. Duas, três coisas. Uma é mexer com droga, né, gente? Então, assim, é terrível, você perde filho para droga. Outra, que eles Tá foram muito valendo. novinhos para São Paulo, eu morava aqui, era acidente de carro. E o outro era não tocar na banda. Então, assim, eu nunca exigi que fosse primeiro aluno, que fosse isso, que fosse... Olha, para te falar a verdade, eu até falei um pouquinho, escova dente todo dia. Quando era pequenininho, eu ainda não falava. Mas eu não tinha essa mania, assim, essa coisa. Eu acho que é falha, não estou falando que não é não, viu, gente? Então, assim, o que eu fazia? Quando eles fizeram 10, 11 anos, eu comprei um pedaço de terra na represa, bem sem nada, para eles verem como, e fomos construindo, e trazia muito amigo, gente, eu não tinha preguiça, principalmente no carnaval, Réveillon, para evitar acidente. E fazia muita, agora meus netos que estão lá aproveitando, e eu fazia muita, assim, como fala, perigos, sabe? Eu trazia paraquedas no ar, banana, porque eles gostam de desafios, os jovens, né? Isso eu mantive muito. Depois que eles começavam a falar, eu estou indo para o carnaval no hotel, eu dava jeito de alugar uma pousada ali perto, falar para eles, olha, eu aluguei uma pousada, eu ia, não vou mais, então você não quer levar os amigos. Então, assim, até fazer 21 anos, eu acompanhei, e tocar na banda, meus filhos aprenderam a lidar com pessoas desde cedo, a agradecer, a tratar todo mundo bem, a não sair da mesa sem dizer muito obrigado, a não usar o dinheiro como está. Nunca eles usaram dinheiro, eu sou filha de fulano, eu sou filho de ciclano. Aprender que, para ser líder, eles têm que entender também das pessoas. Então, eu tenho 3 filhos super respeitosos com as pessoas. Então, assim, agora,
Nunca falei para ser primeiro, nunca falei para o meu filho ser presidente, nunca falei para ele ser famoso igual ele é. E aí os outros acham que eu bati ele no computador, assim, ó. Eu sei que seu filho é fã dele, mas não é só isso, ele é mesmo. Ele é hoje um dos executivos mais famosos do mundo, não é nem só do Brasil. Ele tem um reconhecimento porque ele fez. Então, assim, nunca falei, os outros acham que eu bati ele no computador e ele saiu, ele. Sabe, minha filha fez um trabalho da cozinha brasileira quando ninguém falava, 5 livros editados. Minha outra filha, ela é minha coach, que mora em Portugal. Nesse momento, ela é muito estudiosa, muito filósofa, muito pacienciosa. E eu ligo e falo, os outros estão me perguntando como que é ter dinheiro. Eu não sei lidar com isso, não. Como é que eu falo? Aí ela fala assim, fala desse jeito mesmo, que você é assim mesmo, você não liga para isso. Ele foi consequência, mas ela que me dá, porque quando me começa a me fazer pergunta muito difícil, eu não sei explicar muito bem, né? E aí ela me Eu vi na live de Paris que você fez com ela no Dia das Mães. Essa foi a Ana Luísa, que mexe com administração. E a gente não preparou nada, a Andréia fez o favor, a Andréia é a nossa líder de Paris, que agora está mudando para o Brasil. Sim. Então, eu não, meu filho chama Frederico, a outra Luciana. Inclusive, sábado, viu, gente? Mas eu nunca peguei culpa de filho, não. É outra coisa interessante. Luísa, eu queria te perguntar, você transforma marcas, você transforma pessoas. É possível transformar marcas sem transformar as pessoas? Porque como você enxerga longe, você já sabe se a coisa vai acontecer, vai dar certo ou não. É possível isso? Eu acho que até por um período, Regina, se você souber fazer um marketing bem feito, você pode até fazer uma marca ficar famosa. Eu acho que tem toda uma estratégia. Agora, a sustentabilidade de uma marca, para manter ela do que ela é, não é só... Se você não vier do ser, se a empresa não tiver aquilo no sangue, eu falo nos ossos, dificilmente permanece. Agora, você pode, por um período longo, manter uma marca pelo produto que é bom, pelo uso do produto ou pela qualidade dele. Agora, está acontecendo uma coisa nesse momento que eu estou falando muito para os... Eu tenho muitas reuniões, principalmente com vários grupos de presidente, deve ter uns 5 grupos que eu frequento. Eu até estou falando, gente, não dá mais, eu não estou dando conta, eu quero estar inteira. E eu estou falando para eles, ontem mesmo eu falei numa reunião de conselho, que as empresas vão ter que tomar cuidado, porque está aumentando o nível de consciência do consumidor, que é do brasileiro. E ele está entendendo que o Brasil é dele, ele está começando a entender esse espírito do coletivo. E eu nunca fiz, e você sabe disso, nem na Mulheres do Brasil eu falava muito. O Magazine Luiza canta o hino nacional há 20 anos, toda segunda-feira, nos lugares todos. Aí fala, esses jovens não gostam, gente, eles não precisam cantar. Mas eu não vou terminar os rituais que levaram a empresa até agora. Eles ficam quietinhos lá. Ninguém falou que eles precisam cantar, eles não gostam de rezar. Bom, a gente tem um minuto de silêncio. Se vocês não gostarem, o silêncio deles, eles pensam noutra coisa. Mas eu não vou tirar o ritual da empresa. Primeiro a gente cantava rezava o Pai Nosso. Aí você tem que ser ecumênico, então, na realidade, agora tem um minuto de relação você com o que você acredita. Se for sol, lua, ou nas pessoas, você faz o que você acreditar. Mas eu não vou tirar isso. Então, assim, é muito importante, nesse momento, eu ainda tenho falado, cuidado com as empresas que não têm propósitos, porque está vindo um movimento do ser por ter. É muito forte. Aí as pessoas vão falar assim, não, mas isso é passageiro. Pega aquele jornal para mim que eu vi agora. Então, assim, não é passageiro. A solidariedade não é passageira. A cultura da doação não é passageira. E eu vou explicar por que não é. O Brasil tinha uma solidariedade muito pequena, uma cultura da doação muito pequena. E quando veio à tona essa desigualdade social, as pessoas começaram a se sentir responsáveis. As empresas, as famílias que doaram, eu sei porque eu estou no meio delas, a família Trajano Garcia foi uma das primeiras que doaram, e eu estou no comitê nosso que está cuidando disso. E quem está distribuindo é as próprias famílias direto.
Isso, e quando a gente começou, nós e todo mundo que doou, falou, a gente só quer doar para hospital, para ficar definitivo, para não sei o quê. Nenhuma família não pegou 20% a 30% e teve que doar para a cesta básica. E ela sabe que Uau. Mulheres do Brasil, nós nunca dávamos o peixe, a gente sempre, nunca dávamos, a gente sempre dava vara. De repente, nos Sim, primeiros para dias, eu ensinar. falei para a Marisa assim, acabou, nós temos que dar o peixe, porque as pessoas estão com fome. Minha filha de Paris entrou num trabalho lindíssimo, que é os agricultores que vendiam para escolas que fazia alimentação, que vendiam para os pequenos, eles ficaram sem vender, estava apodrecendo. Então, minha filha entrou num trabalho A junto minha com o conexão. Instituto, a gente dava um dinheiro, comprava dos agricultores, as famílias davam, arrumaram 150 mil e distribuía para quem precisava. Olha que trabalho lindo. Então, assim, elas davam... A Ana Luísa entrou nisso, e fora isso, eu estou impressionada, hoje a Folha de São Paulo soltou a solidariedade. Eu vou colocar rapidinho aqui. Olha aqui, minha gente. São gente de todos os tipos. Não é só família rica que está fazendo isso. Isso aí, por que vai ficar? As pessoas descobrem, como diz meu amigo Gilberto de Menstein, que infelizmente faleceu, que você é do tamanho daquilo que você compartilha. Fez bem para essas pessoas, mas fez muito bem para minha filha e para o grupo que estava junto, faz muito bem para a gente. Então, assim, isso é uma coisa maravilhosa, porque você começa a ver que a vida tem outros sentidos. Então, não vai acabar. Solidariedade e essa cultura. E aí eu vou responder a tua pergunta. As empresas que não tiverem atento a isso, mesmo que tiver boa marca, não vai sobreviver. Vai ser uma coisa que vão crescer muito. Porque o que a pandemia fez, ela acelerou coisas que estavam já para fazer, que era o digital, que era outras coisas. Ela acelerou. Isso não vai acabar. Agora nós vamos voltar a abraçar, beijar, nós vamos voltar. Agora, até sair a vacina, que eu tenho uma notícia muito boa, eu tive uma live com o presidente do Fleury, vai sair já está quase tudo testado, porque está todo mundo comprado, só faltam os últimos testes, são 2 vacinas que estão indo muito bem, e se Deus quiser, até o fim do ano sai, e lá no primeiro... E vai ser vacinado rapidamente o mundo, tem muito dinheiro para isso. Os países mais ricos deram muito dinheiro para ser uma coisa de não ter dono. A vacina não vai ter alguém que é dono, a população é dona. Então, isso é solidariedade também. É o coletivo, né, Luísa? É o coletivo. É o Então, assim, coletivo. eu te respondendo, eu acho que as marcas vão ter que ficar muito atentas. E essas coisas, não se cultura. Regina, eu tive mais medo de perder a cultura, o jeito humano de ser nosso, do que com todos os erros e tudo, mas a gente está no nosso crachá, faça os outros que eu gostaria, e fazer você, e se você voltava a isso, a gente pede desculpa, a gente fala que errou. Então, assim, o Magazine Luiza, eu tive mais medo de perder esse jeito, 1.100 lojas, uma das maiores avaliações da Bolsa, a empresa, assim, o que ela vale hoje, a gente nunca pensou nem em vida, e também a gente não liga para isso, que isso é papel. Eu falo, você tem... Gente, isso é papel, hoje vale, amanhã não vale. O que importa é que eu, graças a Deus, tenho, é o que eu tenho mesmo aplicado hoje, é isso que importa, né? Então, assim, eu acho que o que importa na empresa, ela está bem para gerar emprego, é isso eu acho muito legal. Então, assim, Ótimo. eu acho que as marcas vão ter que tomar muito cuidado agora para ser de Você é uma dentro para marca, fora. Luísa. Você vem construindo a sua marca, você tem o teu branding, né? Não, eu nunca fiz para é um construção, branding. Regina. Eu nunca tive ninguém que me auxiliou para fazer minha marca. Eu tenho uma pessoa que é o meu assessor de imprensa há 20 anos. Eu só faço aquilo que eu sinto do coração. Eu nunca fiz nenhuma ajuda para construir marca. Eu não estou falando que os outros não precisam. Agora, eu nunca fiz nada para construir marca. Eu sou verdadeira. Eu errei, eu repito. Mas se você fosse uma marca, Luísa, que marca você seria? Essa é uma pergunta que eu faço para os meus clientes no processo. Eu não sei, eu acho que você é mais fácil de me analisar do que eu. Eu não sei fazer, eu não sei intelectualizar o que eu sou, então não fica me apertando, não, que eu vou ter amanhã se ligar para minha filha, me falaram que se eu fosse uma marca, que marca que eu fosse. Aí ela ia falar, porque você é gente, Regina, eu não sei. Na hora, Magazine Luiza.
Não sei, hoje eu estou muito ligada a Mulheres do Brasil, eu fico muito feliz. Eu brinco assim, que eu levei 40, faz mais de 50 anos que eu trabalho para fazer o Magazine. E Mulheres do Brasil, hoje, onde eu sou muito, é, eu fico muito feliz. Então, assim, eu sou Agora, muito Luísa, respeitada como Mulheres do Brasil, porque tem uma marca muito forte e que não foi feita por mim. A coisa que mais me deixa triste, fala, estou no seu grupo. O grupo não é meu, o grupo é de todo mundo que se inscreve lá, porque sozinha eu não fazia isso de jeito nenhum. É a única coisa que sim. me deixa triste é falar, o seu grupo, eu levo um susto. Por enquanto, eu estou liderando esse grupo, mas que não vai ser para toda a vida. Como eu não liderei uma ONG que eu tenho aqui em Franca, eu ainda sustento 99% dessa ONG, tem ônibus nas periferias. Ninguém hoje fala mais que no começo era a ONG da Luizinha, da Luizinha. Hoje é Franca Viva. Então, assim, não pode ter dono uma coisa dessa. Um instituto social não pode ter dono. Então, e Pode falar. tudo isso que você está contando para a gente vem construindo a tua marca, né? Então, esse teu jeito de ser. Agora, eu descobri que você estudou num colégio de freiras e que você vivia, quando você chegava em casa, sua mãe falava assim: para de brigar com essas freiras para brigar por justiça social. Então, Eu essa, sempre fui muito essa Sempre fui essência está muito na tua marca. questionadora. Eu amo as freiras do colégio, até hoje elas têm maior orgulho. Mas qualquer coisa que me tirava, eu não tinha medo de confronto, né, gente? Eu não tenho medo de confrontar para o bem. O confronto, eu não tenho medo de confrontar, eu não tenho medo de chamar as pessoas e falar, vamos conversar, sabe? Então, eu não tenho medo de fazer isso. A coisa mais difícil ainda é com o filho. Com o filho é mais difícil É, você difícil. confrontar, mas assim mesmo você tem que aprender a confrontar, né? Eu mesmo. Sim, Agora, a gente tem um pacto na família, a gente não dorme de mal, a gente não isso é pode muito confronta, importante. mas a gente não fica de mal de ninguém, sabe? Não tem Sim. esse negócio, não estou sem conversar de alguém, eu não fico mal com ninguém. A ver, o Roberta, temos nossas coisas, daí um pouquinho estou lá conversando, peço desculpa se eu estou errando, tá bom, desculpa, eu não estava bem, ela também pede, então a gente não tem esse compromisso. É porque eu não tenho compromisso de ser perfeita, gente. Eu não tenho É. compromisso. Eu acho que o que mais me ajuda é a falta de expectativa. E eu nunca fiquei. Meu filho precisa ser o primeiro. Meu filho precisa ser o melhor. Meus filhos. Nunca fiquei com isso. Nunca. Nunca expectativa nenhuma. A não ser aquelas 3 coisas que eu falei com vocês e que eu trabalhava para evitar, não para acabar, Sim. porque você não sabe o que a vida te reserva. Mas, como diz a Bíblia, faça a sua parte que Deus faz a dela. Então, naquelas É. 3 coisas, eu fiz muito a minha parte. Com meu marido, que era vivo, fizemos muita parte. Agora, Luísa, qual foi incrível esse teu olhar para o humano? E acho que isso é fundamental no momento que não é que o mundo mudou, agora o mundo parou e a gente não tem que a gente tem que ir atrás da nossa essência, da nossa marca. E às vezes a gente tem um objetivo e não consegue chegar porque tem algum comportamento que a gente não percebe que está tendo, né? E por isso o processo do rebranding aí que eu trabalho com as pessoas. Mas eu queria, entendendo esse teu lado, esse teu olhar de maga, porque você é uma maga, você tem a capacidade de ver lá na frente, qual é a sua melhor, qual foi a sua melhor compra? E qual foi a sua melhor venda? Porque você é a Com, com, mulher da venda. compra, você fala física? É, a compra que mais te deu prazer e a venda que mais te deu Olha, é prazer. gozado, Regina. Eu estou até, o Ricardo é meu assessor há muitos anos, juntou com pessoas que me conhecem muito, e fizeram uma sinopse de um livro de gestão meu. Ele está aqui para me ler, para Sumiu um espera um segundo. pouquinho só, porque por mais que a gente deixa no avião, eles ligam, cai. Então, assim, eu não consigo, porque eu sou tão inacabada. E, assim, o dia que eu comprei, que eu montei as 3 primeiras lojas em Ribeirão Preto, que a gente era pequeno, aquele dia foi o dia muito feliz da minha vida. O dia que a gente comprou uma outra rede foi o dia... Assim, cada momento eu vivo intensamente. O dia que a gente entrou com 50 lojas em São Paulo me emocionou muito, porque eu era pequena, minha tia falava assim, eu quero entrar em 50 lojas em São Paulo numa cadeia de rádio e TV.
E depois de não sei quantos anos que ela falava isso, entrou. Então, naquele dia eu estava muito mais... A gente fez o dia da noiva. Ela já não trabalhava na operação, mas era super lúcida. Ela... Gravamos ela no cabeleireiro. Pela primeira vez, ela fez um discurso, porque ela sempre era eu que fazia o meu tionoff. Então, assim, aquele dia foi feliz. O dia que a gente comprou a Arno foi feliz, o Felipe foi feliz. O dia que a gente comprou a Netshoes foi muito interessante. A gente entrou num processo de competição que era natural. Eu nunca fiquei com raiva de concorrência entrar, faz parte. Eu trabalho num jogo, num mercado capitalista, eu posso, não sei. Então, assim, aí quando chegou num ponto, a Betânia até do nosso conselho, o conselho se reuniu na véspera, nós chegamos num ponto aí que eu falo que é propósito. E a gente chegou num preço. E o preço do concorrente era maior já. E no outro dia era assembleia nos Estados Unidos. A gente queria muito comprar Netshoes. Muito, era muito importante. A gente reuniu o conselho junto com os executivos, o Frederico e a equipe dele. A gente disse, olha, por que nós estamos fazendo isso? A gente está fazendo isso porque nos interessa como estratégia. Nós nunca compramos ninguém para sair do mercado, para tirar alguém do mercado. Nós nunca compramos ninguém para poder subir nossas ações na Bolsa. Nós nunca compramos ninguém para poder sair bem nas páginas amanhã do jornal. A gente já conviveu com tanta isso, então não vamos passar disso. Se tiver que perder, a gente vai perder. E naquele dia eu fui até de tênis para a reunião, que agora eu estou usando também bastante tênis. Você foi no Mulheres do Brasil de tênis. Não, estou dizendo, mas foi aquele dia por que eu fui? Porque eu saí de lá e fui direto para o aeroporto, que ia ser batizado do meu neto, minha filha é casada com português, no sábado, era numa quinta-feira, eu não podia viajar no mesmo voo do meu filho. Eu fui e sem saber, né? Lógico que no outro dia eu fiquei sabendo, porque a Assembleia às 11, o problema foi ele, coitado, que ele entrou num voo e ele lutou demais, ele entrou num voo e não tinha Wi-Fi. Então ele não ficou sabendo durante 10 horas de voo se tinha ganho ou não. Se tinha ganho ou não. E aí ele falou, vou ligar para minha mãe primeiro, que ela vai falar, é porque não tinha que ser. Mas nem precisou ligar, porque todo mundo começou a falar parabéns. Então aquele dia foi legal. A gente fez pela nosso propósito, fomos até onde, não quer dizer que a gente não deu mais, a gente deu até um ponto e ganhamos uma Netshoes, que foi uma coisa muito legal para nós. Ontem fez 1 ano, essa semana que a gente comprou, e os donos estão super felizes, foram super respeitadores. Uma das irmãs do Márcio veio ser diretora nossa a partir desse mês, porque agora a gente juntou mais, e o Márcio está indo para o nosso conselho e está super feliz, legal, ajudando. Então, a gente tem muito respeito. Então, todos foram importantes. Todos, em cada momento, um é importante. Eu vivo intensamente cada momento. Não tem assim. Tem um marco. Quando você fez 1 bilhão de faturamento, é um marco, uma empresa. Quando você faz 1 milhão, quando você é pequena, tem marcos que você vai ter. Você teve medo nessa tua trajetória? Porque, assim, eu vejo nos meus atendimentos que o medo paralisa, né? E você, vendo tudo isso, toda a tua família se movimentando e tudo aquilo, e você se sentindo responsável, como é que é lidar com medo? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta que eu quero fazer para você é, dentro de todo esse teu olhar, como é que a gente pode desenvolver o nosso melhor, o nosso melhor lado profissional? Juntando essas duas coisas. Bom, primeiro falar que eu tenho medo. Lógico que eu sou uma pessoa super natural. Agora, você também vai aprendendo a conviver com o seu medo. Eu acho que é um exercício. E uma das coisas que eu mais faço é falar que eu estou com medo. Eu já falei várias vezes na empresa, aí as pessoas te ajudam. Quando você quer dar de super-herói, não acontece. No começo, agora foi muito interessante. Eu nunca tinha paralisado. Eu fiquei uns 2 dias, Regina, eu nem lembro o que eu fiz. Eu estava na minha casa na represa, meu filho chegou com a minha nora e as crianças, eu fiquei meio passada, assim. E meu sobrinho, que é o Fabrício, que até nunca me liga para essas coisas, falou, tia, ele foi um instrumento naquele momento, cadê você? Você não ajudar, as medidas do governo não vão sair. Eu levei um susto, peguei uma forma que eu tenho de escrever, né? Ele falou para você? Ele me ligou, ele um sobrinho meu. Parece que ele foi um instrumento, porque nem não é terrível. Ele nem foi assim. Lógico que eu tive um papel muito importante na vida dele, porque o pai dele, como eu sou filha única, o pai dele morreu comigo, era igual ao meu irmão.
A gente era 3 filhos únicos, então a gente se uniu muito de 4 irmãs, uma não tinha filho, e eu era a única mulher, então assim, mas ele nem era, eu nem sabia que ele era tão ligado assim. Ele me ligou e falou: tia, cadê você? Aí eu peguei meu, meu caderninho que eu escrevo, devo ter 50 desse, e pedi a Deus para me dar para minhas forças, para me dar qual que seria meu papel naquele momento. E aí eu comecei a fazer, daí um pouco eu vi que era ser líder cidadã, ajudei nessas medidas. Eu sou uma pessoa apaixonada pela pequena e média empresa, de sempre. Eu comecei a trabalhar com o Sebrae em 84 como voluntária. Eu acho que a pequena média empresa é que gera 85% do trabalho. E agora todo mundo está enxergando isso. Foi outra coisa que veio à tona. Eu quero dizer para meus amigos que são empresários: Luísa, por que eles não chegaram antes? Não vamos julgar, não, gente. Vamos agradecer de estar enxergando agora, que é melhor. Do que também esse povo, não está na hora de esse povo. Vamos ajudar eles também a segurar o emprego no Brasil. Não é fácil ser empresário com esse mundo de crise que tem. Vamos vibrar com o momento atual e não vamos ficar analisando se é não. Então, eu assumi esse papel. E gozado que aconteceu uma coisa, eu liguei para o Ricardo, que é esse assessor que tem 20 anos, eu estava meio acordando desses 2 dias penalizados. Falei: Ricardo, eu fiquei muito paralisada, mas ele nunca escutou isso em 20 anos. Eu sempre tratei a imprensa muito bem, mas nunca procurei uma empresa. Se o povo não me procurar, eu vou procurar, viu? Ele levou um susto. Nós nunca podíamos imaginar ouvir isso de você. A Luísa é normal, ela tem medo, né? Então, lógico. Tudo isso que você construiu. Uma vez a Maria Cecília, aquela do nosso grupo, ela entrou no grupo Mulheres Vazias, e de cara ela foi fazer uma viagem comigo para o sertão. E ela entrou toda arrecebiada, tal, e na volta ela me ensinou uma coisa que eu aprendi a lidar com as pessoas. Não, eu aprendi a entender mais depois da teoria, né? Ela falou: Luísa, no começo eu te tratava como uma pessoa jurídica. Depois eu vi que você é uma pessoa física tão legal, tão normal. Não estou nem falando legal. E agora, quando alguém chega com: nossa, Luísa, eu falo: gente, não tem problema, não é pessoa jurídica. Agora mesmo ela vai ver que eu sou super normal. Então, a Maria me ajudou a entender que a pessoa bate primeiro em mim como pessoa jurídica e depois ela vê que eu sou uma pessoa física super normal, que eu faço tudo como todo mundo. Medo, ansiedade, choro. Só que eu falo. Só que eu falo. Essa é uma dica para pequena e média empreendedora. Como é que a gente pode ser o nosso melhor como profissional? No meu trabalho, assim, eu acho, Regina, que eu evoluí um pouco espiritualmente. Eu tive perdas muito cedo. Eu era filha única, minha mãe morreu, eu tinha 32 anos, eu não posso nem falar até hoje, muito medo disso. Depois eu perdi. Eu tive perdas muito cedo, mais do que qualquer pessoa. Eu perdi meu marido, uma das primeiras a perder marido da minha turma, acho que é a única até agora. Depois eu perdi o Wagner, que era igual ao meu primo. Eu fui de uma família que meu avô era alcoólatra, nunca vi nenhum bater, eu defendo mulheres, não é por isso. E eu acho que as perdas faz você amadurecer quando você perde perdas muito cedo. Então, assim, eu aprendi muito cedo a entender que eu nunca queria usar a frase era feliz e não sabia. Porque eu acho que pior do que você perder um filho, que você perder uma pessoa que você ama muito, não tem. E aí você aprende a não criar problemas aonde não existe. Então, assim, o dia que eu perdi minha mãe, eu falei: puxa, eu poderia ter invertido o papel de filha antes. O que eu fiz? Apesar de não ter tido uma ligação até aquela data muito grande com meu pai, eu criei um vínculo com meu pai. Assim, a minha tia eu faço o máximo de paciência com a minha sogra, porque eu sei que a perda é difícil. E se você faz... Quando meu pai morreu, ele era 14 anos mais velho que a minha mãe, eu tive tão presente, né? Porque a minha mãe eu ligava todo dia, mas é aquela ligação para reclamar, para usar a mãe de saco de pancada, mas muito ligada. É humano. Né? Então, assim, quando você perde, eu aprendo até com as perdas. Então, você vê que tem muitas coisinhas que é tão pequena que você cria. Até o dinheiro, né? Se você não tem, você adquire outro. Mas se você perde um filho no acidente, você não consegue pegar outro. E aquilo lá nunca mais sai de cena. Então, eu vejo muito fácil não usar. Era feliz e não sabia. Eu acho que alguém precisa tomar cuidado para um dia que bater de frente
Deus permita que não bata nunca, você tem que usar isso, sabe? Então, depois que você é avó, como você preocupa com seus netos? Então, eu falo, meus netos estando bem, gente, tudo a gente vence. Meus filhos estando bem, então as perdas ensina muito pra gente. E Deus me deu até essa prova, né? Perder mãe com 30 e poucos anos, filha única. Então, acho que você... Agora, no, cuidado para não usar a frase era feliz e não sabia. Eu não passo noite sem dormir por causa de um problema. Eu passo porque eu tenho que resolver uma coisa, eu durmo pouco mesmo, mas eu não fico me remoendo. Eu rezo, falo, vai dar certo, porque pior é perder pessoas que a gente quer gente, tão bem e tão cedo, né? olha, tem várias mensagens incríveis, porque a gente está falando aqui muito do teu lado humano. Todo mundo já sabe da tua competência, do teu poder, do teu desprendimento, da tua força, a tua paixão pelo Brasil. Mas eu acho que o mais incrível é a gente perceber o teu lado humano, mas sempre você fala do humano e imediatamente após você vai para o foco de empreender e fazer acontecer. Porque assim, Então, a cabeça da gente, Regina, foi muito separada. Eu lutei muito para nos ver. Aqui eu sou profissional, aqui eu sou pessoa. Eu sou uma coisa só, gente. Quem exatamente. me conhece na empresa, e eu nunca deixei esse negócio de falar, põe o cap do profissional e aqui você não vem falar que seu filho está Perfeito. doente, não. Então, eu sou uma coisa só. Eu sou na Mulheres do Brasil, se você conviver comigo na empresa, se você conviver aqui na minha casa de represa, eu sou uma coisa só. Eu não preciso ficar mudando de papel para mim poder. Não foi fácil para mim, mulher, chegar em São Paulo até hoje. Eu sou só eu, presidente do IDV, de empresas do IDV, eu ajudei a montar o IDV no meio de homem, só que eu não transito na área masculina, eu transito na área feminina. Eu sou feminina, eu não quero ter o papel dele. Perfeito. Eu não quero, Lógico. então ele não se sente ameaçado. Porque eu falo, olha, isso aqui é feminino, hein, gente? Escuta um pouco. E eu falo, ó, isso aí é Agora, bem masculino, é para vocês darem conta, eu não dou. Então, a gente, assim, a gente pode considerar, como uma dica para todo mundo que está nos ouvindo, como empreendedor e como pessoa física também, que o mais importante de tudo isso, como dica para a gente ser melhor profissional, é fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, trocar de lugar com o outro. E Você você fala. levantar assim, em paz, sabe, com o seu espiritual. Você lutar para evoluir. Essas picuinhas. Atualmente eu estou muito irritada quando fica me ligando por causa de picuinha. Sabe assim, eu até tenho paciência, porque eu sei que as pessoas estão, mas vai indo até um ponto. Porque tudo na vida, perto desse momento aqui, os caras chamou de picuinha, gente. O mundo está pegando fogo, as pessoas É, estão passando fome. E aí eu fico discutindo relação, sabe? Se fez, se não fez, como é que tá, como é que não tá. Isso para mim é muito picuinha. Eu respeito, tenho paciência até um ponto, depois eu até me afasto um pouco, eu não dou conta. Então, assim, é muito picuinha para mim. Nós temos que ter uma evolução espiritual, que o nosso papel neste momento é salvar as pessoas e o mundo. Esse vírus veio para nos dar algum recado. Então, assim, perfeito. eu não entro. Então, assim, as pessoas que são líderes, elas precisam sair do jogo de picuinha. E as pessoas que fazem picuinha precisam evoluir espiritualmente. Se você está brigado com a pessoa, vai lá e pede desculpa e pronto, gente. Porque, assim, é muito pequeno perto de você pensar no macro. E aí, o que você põe? Pensa no macro, que as pessoas começam a não pensar no pequeno. Quando você pensa no macro, aí eu ponho um macro. Eu vou indo até um ponto, de repente, mulheres do Brasil no mundo. Pronto, aí já. Luísa, bárbaro. E eu queria, junto com isso, te fazer uma pergunta que apareceu aqui. Qual é a tua visão para os negócios de impacto social? Olha, eu acho que se não tiver impacto não vai sobreviver, mas tem que fazer uma Ah, transição, tem que fazer uma transição, certo? Porque você também tem que ganhar. Então você tem que fazer uma transição disso e procurar ver. Se não tiver impacto, não vai sobreviver muito. Até porque, né, gente, nós convivemos agora, o que é o gás carbônico faz com a natureza? São Paulo, eu não vou aí desde março, mas tem recebido muita foto. A cidade, o céu está mais azul. A gente viu tanto que nós judiamos, todos nós. A gente é boa para apontar dedo, mas é uma vergonha os lixos da nossa casa, né? Eu sinto vergonha ainda. sim, A sim. quantidade de lixo que a gente joga fora. Então, assim, a gente percebeu agora, Regina, que a gente agride muito aquilo que é ar para nós, né? Porque a natureza é ar. E esse vírus está mostrando mais uma coisa. O que acontece se você pega
uma doença forte e o seu pulmão em 3 horas vira água. E olha que a menina, a filha do presidente do Conselho de Santander escreveu, meu pai que tinha tanto dinheiro, tanto poder, morreu sem ar. Morreu sem ar. Então, assim, por isso que eu estou falando, só da gente estar respirando, da gente estar com ar, emprego a gente arruma, lógico que tem que lutar, viu, gente? Ninguém de braço cruzado vai ganhar nada, não. Tem que começar, como diz meu amigo, empurrar o carro. Porque de ser parada dentro do carro não dá. Então, assim, eu sei que é difícil, eu sei que muitos estão atravessando dificuldade, mas, assim, eu tenho muita dó de quem perdeu gente, 50 milhões de mortes teve. É muito duro, porque as pessoas não despediram das pessoas. Você não pode despedir da sua mãe, do seu pai direito, que você viveu a vida inteira. A despedida faz parte do luto. Então, assim, imagina como que tá. Então, de cada dia a gente está vivo e não tem ninguém da nossa família, já é um agradecimento pelo ar que a gente respira e quantas judiação a gente jogou nesse ar, sabe? Porque a gente está vendo. Então, tudo isso eu acho que vai acabar, né, Regina? Então, a gente tem que ver o horário aí. A gente tem mais 5 minutos e eu queria fazer uma pergunta. Como você é uma marca, e que você não sabe se você fosse uma marca, que marca você seria, mas a gente está aqui aprendendo e vendo. Seria Luísa mesmo. Eu amo chamar Luísa. Mas então fica de lição de casa. Que história você quer que os teus netos falem sobre você, como para a gente terminar? Sendo que você é uma marca. Eu acho que a história, eu tô com os meus netos na fazenda, eu acho que o que eles mais querem que eles levem é que eu sou muito aventureira. Eu não tenho medo. Agora, esses dias eu vi uma banana que voa no ar. Eu sempre levei coisa para eles de aventura. Aí eu mostrei para o meu netinho, ele falou, vó, aí eu ando de jet ski com eles, ele fala, com essa idade a minha avó anda de jet ski igual eu. Então eu acho que eu quero que eles saibam que eu sou aventureira. Eu sou muito aventureira, eu gosto de aventura, eu gosto de novidade. Eu acho lógico que eles vão saber que eu fui uma pessoa importante, mas eu acho que o que eles mais vão entender é que eu fui uma mulher aventureira. Luísa, nós temos 355 pessoas, ainda tem gente entrando. Mas a gente vai deixar essa live, eu vou depois fazer um condensado dela, põe no meu Instagram, vou pôr no meu YouTube, você também põe. Condensado que eu falo, a minha equipe melhora, eu achei super legal também. A essência da tua marca, a gente falou aqui, porque todo mundo já sabe que você é poderosa, já sabe o mercado financeiro, você e o teu filho. Meu filho realmente apaixonado pelo teu filho, está na GV agora. Um beijo para ele, fala que eu estou mandando um beijo. Mando, obrigada. Ele ficou todo feliz da gente fazer essa live, mas o mais importante para mim, que é o meu trabalho, é ajudar as pessoas a se reconectarem com a essência delas. E você deu uma aula de essência de ser humano, falou em espiritualidade, falou em impacto social, que as empresas que não tiverem impacto social não vão sobreviver. E quem não tiver a capacidade de se colocar no lugar do outro... Mas no mundo do outro, hein? É dentro do que o outro foi criado, com as deficiências dele. Colocar no mundo do outro, levando o nosso mundo, é fácil. Agora, colocar no mundo do outro, entender no momento deles, é que é empatia. Isso é que é empatia, e é difícil. É isso. Então, Regina, mas olha, obrigada, bem, te amo, muito obrigada. Você. Só fiquei triste por você não dormir. Faz favor de dormir, não é por isso, não. Não, hoje eu vou dormir.